que Rubem Gonzalez, Paulo Giraldelli e o Wendel Pinheiro não me representam? Você vai ficar sabendo agora, aqui no Opinião em Pauta. Muito bem, meus amigos. Muita gente tem perguntado qual a minha opinião sobre essas três pessoas. E eu vou dando uma pista aqui, vou falando acolá e tal, e eu acho que hoje chegou o dia para eu realmente fazer uma análise e expor as minhas contrariedades de forma crítica, nunca pessoal. Aqui não vai ter pessoalidade. Eu estou falando das figuras públicas. Não conheço pessoalmente, nunca tive contato pessoalmente, nem com o Rubem, muito menos com o Paulo Giraldelli. Então, eu só conheço pessoalmente o Wendel Pinheiro. Mas, né, eu não vou falar da figura do Wendel Pinheiro pessoalmente. Eu estou falando do que ele representa, o pensamento dele. Assim também com os outros dois. Bom, mas antes de mais nada, gente, né, eu peço aí a colaboração de vocês, né, e peço que, primeiro, que você aí, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, né, compartilhe esse vídeo, se você achar importante, interessante, né, nas suas redes sociais, e também fique à vontade aqui para comentar, né, desde que seja com respeito, e toda a contrariedade aqui, ela é muito importante para nós, mas desde que ela seja feita, vamos dizer assim, com respeito, com civilidade, certo? Pois bem, meus amigos, eu realmente não me sinto representado nem pela fala do Wendel Pinheiro, que é um colega, né, de partido, nem tampouco pela fala do Rubem Gonzalez, e muito menos hoje pela fala do Paulo Giraldelli. Esses três sujeitos, né, esses três pensadores, cada um tem os seus valores, tem virtudes. Por exemplo, o Rubem Gonzalez, um tremendo comunicador. Realmente o Rubem é alguém de muito talento. E seria até muita canalice da minha parte eu não reconhecer isso, eu dizer que isso não acontece, ele não tem talento algum. Pelo contrário, Rubem Gonzalez é um homem talentosíssimo. Porém, não concordo com a maioria das opiniões dele. Acho que são muitas opiniões feitas no achismo, conspiracionismo, enfim, tudo isso para mim não me interessa e, portanto, eu não me sinto representado pelo Rubem Gonzalez exatamente pelas suas ideias conspiracionistas e até mesmo algumas ideias do tipo o homem não foi para a Lua, essas coisas assim. Isso não me representa. Eu sou, né, eu tenho convicção que o homem foi para a Lua, enfim. Mas eu tenho algumas divergências do campo teórico com o Rubem e também da maneira como, às vezes, ele usa essa comunicação dele, né, de forma muito agressiva. E depois vem dizer que ele sofre ataque ad hominem, quando ele é, né, um emissor de ataques pessoais. Então, nesse sentido, isso me afasta do Rubem por conta disso. Agora, o que me afasta, né, do Paulo Giraldelli? O que me afasta do Paulo Giraldelli não é, em nenhum momento, a sua inteligência, o seu trabalho com termos intelectuais. Ele realmente ele é um professor muito qualificado, é um sujeito que merece o respeito, tem, né, vamos dizer assim, currículo, mas o que me afasta de Paulo Giraldelli é exatamente a sua arrogância em determinados momentos. Parece que ele acha que só ele que sabe das coisas. E em outros momentos também, a sua postura, principalmente nas suas redes sociais. Paulo Giraldelli faz posts lamentáveis. E eu acho que a gente tem que ter uma postura, seja na câmera, como também na rede social, da mesma maneira. Né? A gente não está conversando para os íntimos. E a gente precisa também ter, vamos dizer assim, um certo cuidado no que a gente posta. E parece, às vezes, o Paulo Giraldelli muito... parece um adolescente na rede social.
E aí tá no vídeo ele fica tirando óculos, tá, faz aquela pose dele que é bonita de ver até, mas parece que deu mais um teatro do que efetivamente uma reflexão própria. E eu não gosto disso, e isso me afasta de Giraldelli por conta disso. Mas reconheço que tem um grande trabalho. Por fim, vou deixar, então, né, o meu colega de partido. Eu não me sinto companheiro do Wendel, mas eu digo que ele é meu colega, né? Tem que, né? Até que um dia, se ele sair do partido, ele não vai ser mais. Mas até agora ele é, né, meu colega de partido. O que me faz me afastar de Wendel Pinheiro e faz eu ter um ponto de vista crítico de Wendel Pinheiro? Exatamente essa coisa que o Wendel acha que parece só ele sabe de trabalhismo. Ele acha que por ele ter 10, 20 anos de PDT, que ele pode efetivamente passar por cima das pessoas, como ele tentou fazer comigo e não levou. Mas mais do que isto, esta coisa que ele fica para a rede social falando mal do Ciro. Acho deselegante, né, desagradável. Se ele tem críticas ao Ciro, que faça no interior do partido, que use, ele tem uma representação muito importante, então que vá direto ao Ciro e diga, olha, Ciro, eu não concordo. Agora, ir para a rede social, bater boca com pessoas que começaram a voltar à política porque simpatizam com o Ciro, e embora muitos posicionamentos dele, em muitas falas ele tem razão, ele está correto, tem muita gente que hoje quer ficar só falando de Ciro e não quer também, vamos combinar, conhecer os valores do trabalhismo. Mas se essas pessoas, de repente, forem apresentadas o trabalhismo para elas, mostrada que Ciro Gomes é uma ponta muito importante de um trabalhismo, né, que hoje se ressignifica. Mas não. O que também me afasta, e a minha crítica que eu faço ao Wendel, é exatamente a questão de que ele coloca o Brizola, o Jango, né, todas as figuras ilustres do trabalhismo, como se fosse numa espécie de um altar congelados no tempo, e não contextualiza-os. Eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento do passado, mas tem que colocar esse conhecimento e mostrar que o trabalhismo, ele precisa ser ressignificado, ele precisa falar a linguagem de seu tempo. Nós não temos mais o contexto histórico de Getúlio Vargas, por exemplo, nem tampouco o contexto histórico da fundação do PDT com o Brizola. Então a gente precisa fazer esse jogo e tentar olhar o passado como uma referência para o presente. Me parece que o Wendel acaba não fazendo isso. E acaba, de uma certa maneira, afastando as pessoas. E essa é uma crítica pública que eu faço. Por quê? Porque o Wendel reiteradamente faz isso nas suas redes sociais e isso chega até a mim e chega para muitas pessoas. E todo mundo sabe dos posicionamentos para lá de polêmicos do Wendel. Isso desqualifica ele enquanto historiador, né? E meu colega, porque eu também sou historiador, sim, o Wendel tem muito mais formação que eu, academicamente falando. E isso não me torna eu menos, né, que o Wendel. O que me torna diferente, talvez eu teria que ter mais formação, né, e que eu gostaria de ter essa formação. Mas às vezes as coisas nos levam a algumas situações, a gente acaba, infelizmente, não tendo as mesmas oportunidades. Agora, o fato de ele ter mestrado e eu não ter, não me desqualifica enquanto ser humano, enquanto ser pensante. E é isso que eu quero que você aí do outro lado entenda. Para a gente desenvolver a criticidade, a gente não precisa atacar os outros pessoalmente. Basta pegar a ideia e simplesmente dizer, ó, não concordo com isso, com isso, com isso, com isso. É assim que eu faço. E os três, em geral, fazem uma coisa que eu não gosto, que eu abomino, que é tentar ridicularizar quem pensa diferente deles. E isto eu não aceito. E este vídeo eu fiz exatamente para dar essa mensagem final. Esta é, com certeza, essa mensagem que eu estou falando de quem não aceita opiniões contrárias, esta, para mim, é a mensagem mais importante desse vídeo. Por quê? Porque a gente precisa saber lidar exatamente com a opinião contrária. Quem não sabe lidar com opiniões contrárias não pode se dizer democrata. E nos três casos específicos, os três devem se achar democratas. Mas será que eles realmente exercem o senso democrático? Bom, aí eu não vou dizer por eles,
nem vou querer que você diga. Eu quero que você use isto como elemento de sua própria reflexão, para que a gente possa construir coletivamente, mas a partir de nós mesmos, uma percepção mais amadurecida do que seja democracia. É isto.